Olá, seja bem-vindo ao Univasf Debate. Não dá para falar de empreendedorismo sem lembrar de boas ideias, estratégias, qualidade de produto ou serviço, bom atendimento e gerenciamento em tempos de fartura e principalmente em momentos de crise. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor Deranor Gomes de Oliveira, do Colegiado de Administração da Univasf. Também está conosco a publicitária empreendedora Isadora Cavalcante, que trabalha com redes sociais e organiza o Bazar da Praça em Petrolina. Nós vamos falar sobre o sucesso, os caminhos do sucesso na área do empreendedorismo. Gostaria aqui já de agradecer a presença de vocês conosco no Univasf Debate. E eu vou começar com o professor Deranor, primeiro perguntando quem quer abrir um negócio, qual o primeiro passo, qual a orientação. Ele quer empreender, a pessoa tem essa ideia de empreender. Qual a primeira orientação, professor? E obrigado pela presença. Obrigado, João. Obrigado, Isadora. Obrigado a todos. O primeiro passo, João, é exatamente isso, é a boa ideia, mas não é simplesmente a ideia. A ideia precisa ser uma ideia de negócio, de fato. Ou seja, você pode ter o primeiro momento, a primeira ideia, mas você precisa ainda confirmar se essa ideia é uma ideia de negócio. A partir do momento que você tem essa confirmação, que você de fato tem uma ideia de mercado, uma ideia de negócio, aí sim, nós podemos passar para os próximos passos. Ou seja, eu preciso identificar exatamente qual é o problema que eu quero atingir, qual é a demanda que eu quero atender. Então, esses aspectos têm que estar bem claros. E qual é a proposta de valor que eu tenho que entregar? Não é simplesmente eu entender que a pessoa quer comprar o parafuso. Às vezes ele quer resolver um problema na parede, não é exatamente o parafuso. Então, eu tenho que buscar essas ideias de negócio, que vão resolver um determinado problema que ainda não está sendo atendido ou que está sendo mal atendido. A partir do momento que eu identifico isso, eu vou levar o produto, eu vou levar a minha proposta para atender esse segmento. E aí, agora, começa o processo exatamente da estratégia do negócio, né? Como é que eu vou atender, quais são os canais que eu vou utilizar, quais são os recursos que eu vou precisar, né? Quais são as parcerias-chave que eu vou precisar, qual é a minha estrutura de custo que eu vou precisar, tá? E qual vai ser a minha receita que eu vou ter para remunerar todos esses fatores. A Isadora, como a gente falou no começo do programa, ela tem um trabalho muito voltado também em redes sociais. A gente abordar um pouco sobre isso para começar. Queria que você falasse como é que você começou a trabalhar com rede social. Conta um pouco da sua história. Obrigada pelo convite, João. O meu primeiro contato com redes sociais vem de longas datas e desde antes do Orkut, né? Eu já tinha contato com o Mirk e sempre foi uma coisa um assunto que chamou muito minha atenção. Em 2007 eu recebi o treinamento de uma ONG inglesa que desenvolve projetos voltados para o terceiro setor, projetos de publicidade e propaganda voltados para o terceiro setor. E eu conheci o Ryan Fisher, que é um publicitário londrino, e a gente começou a conversar, e aí ele falou do Facebook, o Facebook ninguém conhecia, e foi aí que eu entrei no Facebook e comecei, e aí já fiquei apaixonada. Mesmo que todos os meus amigos não estivessem lá, eu comecei a interagir com as pessoas de fora e comecei a identificar que aquilo ali a médio prazo ia fazer muito sucesso para os negócios também. E aí por isso que eu comecei a estudar e para quando chegasse o momento certo, que começou o boom há uns 4 anos atrás, eu já estivesse preparada para atender a demanda. Professor, hoje essa área de internet tem sido uma aliada, né? A internet tem sido uma aliada para os comerciantes. Não pode esquecer outros fatores. O que é quando você tem um produto ou um serviço, o que é tipo você tem que oferecer para o cliente? O senhor começou a falar no começo, mas vamos para essa área da internet. Qual a atenção que deve ter aí para oferecer esse produto nessa área de redes sociais? Hoje, praticamente, é impossível você ofertar um produto ou um serviço que você não tenha algum envolvimento com a internet, com as redes sociais. Então, os negócios do futuro vão ter que passar por isso. Então, alguns ainda vão resistir, mas isso é por pouco tempo. Então, os negócios hoje vão travar no mundo virtual, no mundo tecnológico, então é cada vez mais importante. Então, muitas necessidades vão ser atendidas pela agilidade, pelo custo, né, pela dimensão que você pode atender. Então, hoje os negócios são em escala. E quem é que pode ajudar a você fazer um negócio com escala? É a internet, são os meios digitais. Então, é uma coisa praticamente hoje
digamos que não seria mais nenhuma novidade, talvez seria uma coisa quase que necessário você hoje para ter um negócio, você tem que pensar nas redes sociais, você tem que pensar na mídia, você tem que pensar nesse viés tecnológico. Do contrário, você vai ter muita dificuldade e vai ter uma empresa com um ciclo muito curto de vida. Então, o foco agora é você desenvolver e procurar atender seus clientes com viés também, com o apoio e utilizando os canais digitais e os canais tecnológicos. Eu já vou aproveitar para você explicar como é o teu trabalho, como é que você hoje utiliza a rede social, o Facebook e outras redes sociais para o teu trabalho, para a divulgação de produtos, até para o seu atendimento a clientes mesmo. A rede social, a minha rede social pessoal foi transformada numa rede social, meu portfólio, né? Então eu mesclo algumas postagens do meu dia a dia, mas sempre vinculadas ao meu trabalho. E isso faz toda a diferença, até mesmo porque as pessoas, o primeiro contato com as marcas, as grandes marcas, os seus assessores de comunicação, assessores de uma maneira geral, a busca começa pela internet. Hoje em dia isso está cada vez mais frequente. Nas cidades menores, as pessoas ainda perguntam muito: você conhece fulano, filho de cicrano? Mas está sumindo, né? E as pessoas realmente estão substituindo essa procura. Como é que elas se comportam nas redes sociais? Então, esse é o primeiro ponto importante. Você está bem posicionado, mesmo que de forma pessoal, na rede social. Em relação a como eu uso ela para os meus clientes, depende do segmento. E isso varia, horário de postagem, frequência de postagem, o layout, tudo isso varia. O tipo de rede social, porque nem todo segmento se adequa a um Twitter ou a um Instagram, está mais focado no Facebook, tem alguns que comportam todos, tem alguns que focam mais no WhatsApp, então isso depende do segmento e aí eu defino a partir do público-alvo, de como a empresa se posiciona, quais as redes sociais ela vai usar. Soberano, e eu queria falar um pouquinho também, a gente começa a falar sobre um bom empreendedor. É possível a gente definir como é que a pessoa ela é uma boa empreendedora? É possível caracterizar um bom empreendedor de alguma forma? Dá gente do perfil de um empreendedor para a gente entender. Definir um empreendedor por traços de personalidade, eu sempre acho uma coisa arriscada, porque eu vou encontrar características e traços de personalidade em empreendedores, como também eu vou encontrar em outros profissionais que não são empreendedores. Então, é um pouco arriscado e isso tem caído muito por água, essa questão de você estar definindo. Ele tem algumas características que quase todos têm, mas não podemos defini-lo somente por traços, não. Então, eu preciso ver outros elementos, tá? Então, o que é um empreendedor de sucesso? Eu vou ter que estar associando a questão da sustentabilidade, a questão do sucesso e a questão do resultado. Empreendedorismo tem uma relação muito forte com inovação, resultado e sustentabilidade. Essas são as palavras-chave que envolvem o empreendedorismo. Não sendo isso, a pessoa pode ser simplesmente um empresário, que é uma coisa diferente de ser o empreendedor. O empreendedor precisa ser algo mais do que isso. Não é simplesmente eu abrir uma empresa. Eu posso abrir uma empresa e sem ter o caráter inovador, sem ter o caráter empreendedor. Simplesmente eu considero como um empresário. Tá? Então, para ser empreendedor, é preciso muito mais. Então, a gente precisa analisar atitudes, precisamos analisar alguns traços, precisamos analisar alguns fatores externos. Isadora traz um caso interessante da empresa dela. Primeiro momento, ela se sentiu atraída por alguma coisa, ou seja, ela se sentiu favorável às mídias sociais. Então, esse foi o primeiro passo, é o gostar, eu me senti atraído por isso. Depois, um outro passo é o quanto eu confio nas minhas capacidades de empresário. Então, se eu confio na minha capacidade, se eu tenho atração por aquilo, então são os dois elementos que eu considero mais importantes para você tomar uma posição rumo ao empreendedorismo. É o que eu chamo de atratividade percebida e da alta eficácia empreendedora. É o quanto eu confio nas minhas capacidades e o quanto eu me sinto atraído por aquilo. Então, para mim, são esses dois elementos que fazem com que as pessoas sigam em direção ao empreendedorismo. Então, podemos classificar o empreendedorismo assim, com pessoas com fenômenos que sejam inovadores, sustentáveis, tá? E de resultados.
Dora, você também tem uma experiência aí com o bazar na praça, né? A internet meio que auxilia você também. Fala um pouquinho sobre esse bazar na praça, como é que você começou a fazer esse trabalho? O Bazar da Praça é o meu mais recente projeto. Eu já fazia bazares, já tenho experiência com bazares em uma empresa privada, onde eu atuava como marketing e sempre estava muito envolvida nesses bazares, que também aconteciam 2 vezes por ano. E aí a empresa decidiu não fazer mais e coincidiu que eu decidi sair para investir em outras áreas. E eles me passaram um projeto, eu repaginei, enxerguei uma oportunidade e transformei isso num negócio lucrativo, para mim e para todos os expositores que estão lá no Bazar da Praça. Eu me baseei muito nos bazares de rua da Europa, que acontecem na rua mesmo, sem cobertura. Tudo bem que o clima de lá favorece, mas assim, como aqui o clima é muito quente, então eu também não preciso de cobertura por isso, por conta do calor. Então eu fui analisando as características da cidade e a necessidade. Eu percebia que tinha uma demanda grande, tanto para expor quanto para comprar no bazar. E repaginei o projeto e ele já está na 2ª edição. Hoje ele está há menos de um mês, há 1 mês e 10 dias para acontecer, ele já tem 70% das vagas vendidas. E a rede social me ajudou porque eu fiz uma pesquisa no meu último evento e para participarem dos sorteios, as pessoas tinham que preencher um questionáriozinho, nome, telefone e onde elas ficaram sabendo do evento. E foi assim, impressionante o resultado. 80% das pessoas ficaram sabendo pelas redes sociais. E eu também tinha usado outros veículos, meios de comunicação de massa. Não dizendo que eles não são importantes, mas alertando as pessoas que realmente as redes sociais têm uma força muito grande e que nenhuma empresa, nenhum segmento, ninguém, profissionalmente falando, pode ficar de fora. A gente tem uma participação aqui no programa, as pessoas na rua fazem perguntas e a gente traz aqui para o estúdio. Okay. Vamos conferir as perguntas. Nesse momento de crise, vale a pena abrir um negócio ou esperar a economia melhorar? Qual o segredo para um empreendedor ter sucesso? A gente conferiu as perguntas aí, inclusive são bem interessantes. Vou começar com a Isadora respondendo essa pergunta aí sobre esse momento de crise. Vale a pena ou é bom esperar, na sua opinião? Depende do que você se propõe a fazer. Na crise as pessoas estão economizando muito mais, mas elas não deixam de comprar, elas não deixam de consumir. Então, no bazar, no meu caso especificamente, foi muito favorável porque o bazar vende coisas muito baratas. E as pessoas se sentiram muito atraídas com essa oportunidade de comprar. Como a primeira edição foi próxima ao Natal, as pessoas costumam comprar lembrancinhas na época de Natal, para dar para os amigos, para a família, roupas para o final do ano, para a virada de ano, até para a noite de Natal. Então, assim, as pessoas se sentiram atraídas. E lojas físicas foram para o bazar vender peças de 30, 50, 100 reais. E fizeram muito sucesso. Lojas que vendem grife, inclusive. E fizeram muito sucesso vendendo no bazar e todo mundo apertado. Então, os precinhos realmente que o bazar se propõe a passar para o público são precinhos que cabem no bolso mesmo, na crise. Então, essa foi uma oportunidade de negócio bem sucedida dentro. O país já estava em crise, então depende muito do seu negócio. Às vezes você pode se dar muito bem dentro da crise. Saber aproveitar, né, professor? Saber aproveitar, não tem uma regra fixa de na crise é bom ou não. Isso vai depender de cada oportunidade que foi identificada. Muitas vezes a crise assim, lhe força a você ser mais criativo, a você buscar outras alternativas que se fosse um momento de fortunas, ou seja, você não ia se preocupar tanto em fazer algo mais criativo, algo com menos recursos, porque estava sobrando dinheiro, a economia estava indo muito bem. No momento de crise, se você identificar uma oportunidade, você se torna muito mais criativo. Então, crise não é sinônimo de que você tem que parar. Então, e também não podemos dizer aqui se na crise é ou não o momento adequado, porque vai ter para algumas ocasiões que é. Para outras oportunidades não é um bom negócio. Então você precisa identificar mesmo se aquela oportunidade é realmente criativa e se ela vai superar no momento de crise. Porque na crise também aparecem até outras demandas. Então aí vale muito mais
a capacidade do empreendedor de saber identificar essas oportunidades. Porque muitas vezes em crise, muitas pessoas só veem problemas. Os empreendedores veem solução. E aí vem outra pergunta, um segredo, na tua opinião, para ter sucesso no empreendedorismo? Olha, eu acho muito importante você planejar tudo, você estudar, você conhecer o mercado que você quer atuar, porque aí você vai conseguir, você vai ter mais segurança nos passos que você for dar, você não vai dar nenhum tiro no escuro. Então esse é o principal passo para o sucesso da maioria das coisas que você vai fazer na vida, o planejamento. E assim, outra coisa que eu acho muito importante, que fez muita diferença para mim em todos os meus projetos da vida profissional, é a rede de contatos, é você ser bem relacionado. O meu network facilitou muito, colaborou muito para o sucesso dos meus eventos, para o sucesso dos meus projetos profissionais. Então, eu acho que essa questão do planejamento, essa questão do network e também outra coisa muito importante, o conhecimento. Você estudar, você se munir de conhecimento, de bagagem cultural, porque assim vai ficar muito mais fácil você se relacionar e alcançar seus objetivos. Já vou aproveitar a fala dela para o seguinte, o planejamento é importante, mas tem gente que demora muito nesse planejamento. Qual o período ideal para você planejar um negócio e executar, para não ficar só naquele campo do planejar e não... Nos anos 90, João, o plano de negócio foi uma ferramenta que ficou muito, muito em evidência, mas hoje em dia ela já até cai. Cai porque às vezes a pessoa ficava passando 6, 7 meses para fazer um plano de negócio, quando ia aplicar aquele plano já estava desatualizado, porque a economia hoje é muito rápida. Então, não devemos ficar muito presos a um planejamento. O planejamento tem que ser bem feito, rápido. Agora, se você ficar a vida toda só planejando e sem você executar, e muito atento, porque esse planejamento não é uma coisa fixa. Eu posso terminar o meu planejamento hoje e, de repente, a economia muda amanhã. Eu tenho que refazer todo o meu planejamento. Então, ali é apenas um guia. Eu não posso ficar preso ao planejamento, porque eu planejei assim, que eu tenho que terminar assim. Eu tenho que ficar muito mais atento ao movimento do mercado, à tendência do consumidor, né? Como é que as pessoas estão se comportando, para que lado está indo a economia. Eu tenho que estar muito mais atento a isso e vou alterando o meu planejamento quantas vezes for necessário, sem estar muito preso àquele planejamento fixo. No caso do planejamento que eu costumo trabalhar, que não é só o planejamento de comunicação como publicitária, é um planejamento muito flexível por conta de todos esses fatores. As emergências podem surgir, o plano B tem que estar ali. E o C? O C, o D, talvez até o alfabeto inteiro. Hoje em dia a gente precisa estar preparado para tudo. Mas eu considero que o planejamento seja o norte, não seguindo exatamente um modelo de plano de negócio, mas um planejamento realmente mais flexível, com itens que podem não estar em outros planejamentos prontos, que você baixa às vezes no Google. Então você tem que ter esse planejamento, na minha opinião, para nortear. Não para engessar, eu tenho que fazer exatamente como eu planejei, mas ele facilita muito e faz parte do planejamento a análise de resultados, né? Depois que você conclui uma determinada etapa, você analisar o que você fez de positivo, o que é que você vai reformular, o que é que você vai refazer, o que é que continua, o que é que não continua, o que foi positivo, o que pode ser descartado. Então eu acho realmente essencial. Professor, e aí vem outra dúvida. É importante demais em um negócio o capital de giro e o pessoal, muita gente acaba se confundindo o capital de giro, o dinheiro do negócio dele com o dinheiro próprio. Isso talvez seja um dos grandes problemas para muitos empreendedores, né? E a causa de muitos problemas e falências até em negócios que começam até bem, mas não vão até o final. Perfeito. Essa é uma das causas que nós identificamos como o que tem levado muitos negócios ao fracasso. É não saber administrar o que é seu e o que é da empresa. São duas pessoas completamente diferentes. Um é físico e o outro é jurídico. Mas eu já trabalho com consultoria já há muito tempo e esse problema não é de hoje, eu acho que ainda vai demorar um pouco. Demora um pouco porque as pessoas, por mais que consciência que elas tenham de saber que esse é o meu, que esse é da empresa,
Qualquer momento que tem um aperto, ele vai lá e mete a mão no dedo da empresa. Isso é um pecado terrível. Então, se você não... E parece ser uma coisa simples. Basta que você estabeleça, você, empresário, você, Isadora, por exemplo, estabeleça com sua empresa um contrato, nem que seja de sua cabeça. Mas eu fiz um contrato com a minha empresa, eu só posso retirar X. Com esse X é que eu vou ter a minha vida pessoal. Se acabar no dia 20, eu trato de comprar fiado, eu vá para outro lugar. Eu não posso mais utilizar o dinheiro da empresa. Se faltar a gasolina do meu carro, se eu não tiver o meu dinheiro, ele deve ficar parado. Eu não posso pegar mais emprestado da empresa. Porque isso vai virando uma bola de neve. Isso vai crescendo, vai crescendo. Quando você pensa que não, você não sabe mais o que é seu e nem sabe mais o que é da empresa. E o dinheiro se mistura. E qualquer necessidade. Aí vem mais acompanhado, que aí vem os parentes, vem filhos, vem cunhado, e todo mundo acha que todo mundo é dono daquilo e acaba tendo esse descontrole. E aí vai faltar dinheiro para a empresa. Então, esse é que é um grande desafio para o empresário. Principalmente para quem está começando, principalmente para o pequeno empresário, esse sim, esse que tem mais cuidado. O grande não, o grande já é profissional, já tem essas coisas, já tem o tempo. Mas o pequeno empresário, quem está começando, tem que ter essa consciência de que tem o seu dinheiro e o dedo da empresa não tem nada a ver com o seu. São coisas completamente diferentes. E aí eu vou falar uma pergunta para a Isadora, que é o gerenciamento de dinheiro, e tem uma coisa para quem trabalha com rede social, gerenciamento de tempo. Como é que você lida em gerenciar redes sociais sem trazer complicação no tempo? Tem gente que até começa o negócio, mas perde tanto tempo com as redes sociais que não sabe gerenciar essas redes sociais. Como é que você faz? Eu trabalho com planejamento também. Planejamento de postagens, eu fiz no arquivo de computador mesmo, planilhas que podem ser baixadas na internet, com calendários com espaço para colocar os dias das postagens, as datas comemorativas relevantes para cada segmento. Então, tudo é feito baseado em planejamento. Porque você se sente muito tentado lá, no ambiente de redes sociais, porque você vê um monte de novidade. À medida que eu entro no Instagram de uma empresa, por exemplo, de um buffet infantil que eu atendo, eu estou seguindo lá, através desse buffet, milhares de outras empresas de festa. E são coisas extremamente atrativas. Então, eu me policio. Tem os horários para o lazer nas redes sociais, para o pessoal, e tem o horário para o profissional. Se a gente não for extremamente seguir o planejamento até de horário, de tempo, realmente, perdendo o fio da meada, você perde todo o seu dia, todo o seu tempo, numa coisa que não vai ter retorno. Então, o importante é você seguir o planejamento, o horário e pronto, e cair fora. Professor, eu tenho uma dúvida. Tem gente que diz que vai abrir um negócio, fala muito do dinheiro. Vale a pena pegar um empréstimo, um financiamento? Você quer abrir empresa, a preocupação é sempre o dinheiro. Qual a orientação que o senhor tem? Eu digo que o dinheiro não deve ser a preocupação primeira. Tá? Quanto ao financiamento, isso vai depender se for um bom negócio. Então, se for um bom negócio, o financiamento não oferece nenhum risco, não ser que aconteça algum fator que você não possa controlar, algum fator externo de economia, de natural, alguma coisa nesse sentido. Mas as pessoas, inicialmente, para quem quer montar um negócio, não deve necessariamente, no primeiro momento, pensar no dinheiro. Nem que tem, nem que não tem. Não é hora de pensar em dinheiro. Primeira coisa que tem que pensar é pensar numa ideia que seja uma ideia de negócio, não é simplesmente uma ideia qualquer, porque você tem várias ideias, de repente quando você começa a buscar informações, quando você começa a buscar conhecimento, quando você começa a conhecer o mercado, você vai ver que aquilo é simplesmente uma ideia, não é uma ideia de negócio. Então, primeiro foco na pessoa que quer empreender é fazer como Isadora, ter uma coisa que atraia, que goste. Primeiro passo. Depois você pegar esse negócio que você gosta e você transformar em uma ideia de negócio. Identificar ali dentro daquele setor uma oportunidade. Então, esse é o primeiro passo. Estando isso consolidado, estando isso você já verificado que a sua ideia é uma ideia de negócio, eu posso lhe dizer que o dinheiro vai aparecer. Vai aparecer dinheiro de sócio, vai aparecer dinheiro de anjo, vai aparecer dinheiro de investidores. E você leva a sua proposta para o banco e se a ideia for bom consolidada, não tenha dúvida nenhuma que o dinheiro vai aparecer. Agora, o dinheiro não aparece de forma nenhuma se a sua ideia não for uma ideia de negócio.
Isso aí não vai aparecer. E se aparecer, você vai ter problema lá na frente, porque você não vai conseguir retornar este investimento. Professor, aproveitando a fala da Isadora, a gente costuma ver que, eu não sei essa informação o senhor pode dizer para a gente, na região já há escolas públicas ou particulares que incentivam a prática do empreendedorismo. A gente sabe que a cultura do empreendedorismo ela é muito importante, né? É verdade, eu acho que a base também é você desenvolver uma cultura. Você pode observar que países como os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma cultura do empreendedor, são economias fortes, ou seja, as economias sobrevivem a partir de uma cultura empreendedora, que vai gerar emprego, que vai gerar renda. Então, quem é que faz essa cultura aparecer? São o que eu digo, são os aparelhos ideológicos do Estado. E aí você vai ter a igreja, você vai ter família, você vai ter a mídia, você vai ter religião, vários fatores que vão criando. Então, se esses fatores são favoráveis a uma cultura empreendedora, você começa a entrar em um clima, você começa a respirar o empreendedorismo. Nas escolas, por exemplo, em 2008, nós criamos um projeto de extensão para levar esse conhecimento até as crianças. Resultado disso, hoje Juazeiro tem em toda a sua rede municipal, todas as escolas do 6º ao 9º ano, tem a disciplina de empreendedorismo, como se tem matemática. Então, isso é o primeiro passo, para você começar a criar uma cultura empreendedora. Não só as escolas públicas também, mas praticamente todas as escolas hoje particulares da educação básica, todas elas já têm o empreendedorismo, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental. Porque as pessoas começaram a perceber que a grande saída do país e de uma região ainda é pelo desenvolvimento econômico, ainda é pelo empreendedorismo. Então, portanto, a criação, as escolas estão no caminho certo, as universidades, principalmente as federais, eu acho que agora estão começando a entender, estão começando a incorporar essa necessidade de você alavancar o empreendedorismo. Então, isso é que vai formar uma cultura empreendedora. Petrolina aqui também, acho que a prefeitura já tem algumas agências do empreendedor, o Sebrae já faz isso muito bem. Você vê que cada dia que passa tem mais instituições, cada vez mais oferecendo o ensino e a cultura do empreendedor. Então, só a partir de mais um tempo é que nós vamos possivelmente ver essa região, as pessoas respirando cada vez mais empreendedorismo. A gente está chegando ao final do programa e vou deixar um espaço para as considerações finais. E falar alguma coisa que vocês queiram falar, começa com a Isadora. Bem, eu queria dizer, dar um conselho para todo mundo que está assistindo, que é não desistam, como o professor falou, porque é difícil, porque não tem a verba. Realmente você, às vezes, tem uma ideia interessante que vai gerar lucro, que vai gerar empregos, que vai mudar a sua vida e mudar a vida de outras pessoas, porque o empreendedorismo está muito vinculado a mudar a vida de outras pessoas também. Então, foquem, leiam muito, pesquisem, procurem os seus familiares que estão inclinados a lhe apoiarem nos seus projetos, as instituições de ensino, às vezes a prefeitura, você consegue apoio dependendo da cidade, você consegue mais ou menos, e você consegue. Foi assim comigo, fui na cara e na coragem, me surpreendi com os resultados, e o projeto da primeira para a segunda edição já teve um boom considerável de número a procura aumentou, o número de inscritos, e as pessoas, o público do bazar já fica perguntando, e aí, tá perto do próximo, e aí, quantos você vai fazer por ano? E esse feedback positivo das pessoas mostra que deu certo. Acreditar, persistir e inovar com um bazar que nunca aconteceu na cidade, no meio de uma praça. E a ideia surgiu baseada nas minhas vivências. Então, por isso que eu acho que também as vivências, as suas experiências de vida, elas vão lhe dando sinais do que é bacana de fazer e às vezes você pode ter sucesso. Professor. Muito obrigado, João, e a você estenda meus agradecimentos à TV Caatinga por essa oportunidade de estar aqui com a empresária falando sobre empreendedorismo. E pronto, a minha esperança é essa. A esperança é que eu vou continuar e junto com outros amigos, com outras pessoas, com outros pesquisadores, e a nossa intenção é sempre tentar transformar isso aqui em um grande celeiro empreendedor. Então, o que as pessoas puderem contar com o nosso curso, com a nossa instituição, elas podem contar, porque nós acreditamos fielmente que a saída
de muitos problemas, da crise, a saída econômica, a saída social, ainda é pelo empreendedorismo. É esse fator, é esse elemento propulsor de uma economia. É o que vai fazer uma economia girar, é o que vai fazer as pessoas gerarem emprego, as pessoas gerarem rendas a partir do empreendedorismo. A partir daí, nós vamos ter recursos, nós vamos ter muita coisa para o social. Mas nós acreditamos muito nessa saída pelo empreendedorismo. E como a Isadora traz aqui um exemplo fantástico, é esse mundo, digamos que encantado, mas que ao mesmo tempo é um mundo complexo. Ninguém pensa que você ser empreendedor é uma coisa linda, porque você só vê o empreendedor de sucesso, é como se você estivesse vendo apenas a ponta do iceberg. Não sabe o que está por trás daquilo. Então é um processo de muita resistência, de muita autoconfiança, de muito empenho, de muita dedicação. Você não trabalha só 8 horas como um empregado de uma empresa, você vai trabalhar 12 ou até 24 horas. Então, mas o prazer de você ser empreendedor vai superar tudo isso. E principalmente se vem acompanhado do sucesso. Então, o empreendedorismo é uma saída, mas que precisa ser muito bem estudada, muito bem pensada. Não é só porque fulano tem um negócio e está dando certo que eu vou abrir o meu negócio. Então, muita coisa é extraordinariamente importante. E uma delas é, se você não tiver conhecimento, aonde é que você quer atuar e o que é que você quer oferecer, você tem uma grande tendência a fracassar. Então, conhecimento. Aprenda o seu mercado. Aprenda o que é que você quer, de fato, oferecer. Falando isso, ponto. Depois disso, é você arregaçar as mangas e ir para frente. Esse é o conselho que a gente dá e que espera que as pessoas investam nisso, investam nessa oportunidade do conhecimento e que leve ao empreendedorismo. Obrigado pela presença de vocês aqui no Univassio Debate. O programa está chegando ao fim, mas eu ainda tenho um recadinho. Você pode sugerir um tema para discutirmos aqui com os nossos entrevistados. Basta enviar um e-mail para contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Obrigado por nos acompanhar, um grande abraço e nos vemos no próximo Univassio Debate.